Moçada, mais um aniversário venenoso hoje. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada. O seu peso do dia chegando com mais um aniversário interessante aqui para pôr mais peso na sua vida e comemorarmos mais um aniversário pesado na entrada da década de 80. Antes de continuarmos, como faço sempre, gostaria de pedir para você que ainda não fez sua inscrição no canal, que o faça, que vai lá, que deixe o seu like para a gente continuar crescendo devagarinho, beleza? E o aniversário hoje é de 45 anos e não é outro senão esta coisa que aparece aí para vocês, ó, o Animal Magnetism, do grande Scorpions. Mais um disco de 1980 que abria, né, de maneira magistral a década que iria se desenrolar depois e que seria tão profícua em termos de rock pesado, né? Então, o ano de 1980 já mostrou aí como seria a década vindoura aí, que ia ser uma das maiores das bandas pesadas, e esses lançamentos de 1980 aí, então, corroboram com isso. Esse é mais um deles, um grande disco do Scorpions, então, o segundo já com aquela formação que foi bastante duradoura, e com aquele esquema, né, que a banda já adotava, de partir para a conquista do mercado dos Estados Unidos. Então, moldando já o seu som, assim, entre um hard rock e um heavy metal, da maneira que fazia bastante sucesso ali pelos lados da América do Norte, então fazendo um hard and heavy, aí, né, que caía bem no gosto ali da galera, e que muitos andaram torcendo o nariz, falando que era comercial, que isso, aquilo, que não sei o quê, mas na verdade a banda sempre fez coisas fantásticas, esse disco aí era mais um deles. Ele saiu na sequência, então, né, do Love Drive, que foi o primeiro a inaugurar essa formação aí, com o Matias Yabes na guitarra solo, já dando sequência também ao batera Herman Harebel, que dá vontade de falar Harebel, né, mas acontece que ele é alemão, então a pronúncia deve ser essa mesmo, Harebel. Não sei se alguém souber aí, melhor que diga aí, né? E o baixista Francis Behrens, né, de longa data na banda, e os fundadores, né, Klaus Meine no vocal e Rudolf Schenker na guitarra base. Essa formação aí, então, que foi bastante longeva nos Scorpions e que atravessou os anos 80 aí, fazendo muito sucesso. Então, essa formação, como eu já disse, já havia estreado no disco anterior, e esse aqui já deu sequência, então, é um disco que lembra até um pouco o anterior e lembra também um pouco o posterior. Tem algumas músicas aqui que, ouvindo esse play, eu lembro de algumas outras que tem no Blackout, que saiu depois dele e que deu sequência, então, né, a essa década de 80 que foi tão vitoriosa para o Scorpions, aí em termos de sucesso. Então, uma coisa que chama atenção também nesse disco, é até uma maneira assim meio curiosa, moçada, que desde que o Scorpions começou, o Klaus Meine e o Rudolf Schenker sempre foram compositores da banda, né? O Michael Schenker, o irmão do Rudolf Schenker, lá no comecinho, também compunha. Depois, quando entrou o Ulrich Roth também era um cara que sempre compunha alguma coisa na banda. Mas depois que ele saiu, a coisa ficou, né? Principalmente no disco anterior, esse aí, né? Ficou mais centralizada no Rudolf Schenker e no Klaus Meine. Mas nesse disco, curiosamente, o Rudolf Schenker não compôs nenhuma música, ele não assina nenhuma faixa, nem coassina nenhuma. Então as faixas ficaram só pro Klaus Meine, pro Herman Harebel, que compôs bastante, e tem uma que foi feita entre o Harebel e o Matias Yabes, que nunca foi um cara de compor muita coisa na banda, né? Eu não sei direito por que o Rudolf Schenker ficou alijado das composições desse disco, mas a verdade é que não teve nenhuma composição dele. Ele só participou, né, com aqueles riffs marcantes e cortantes tão característicos do Scorpions na guitarra base, tá? Mas, de qualquer forma, as composições foram muito boas e o disco foi muito bom e a banda teve uma performance brilhante. Esse disco aqui também, moçada, eu acho que vocês podem até achar estranho isso que eu vou falar agora, mas esse disco, eu considero, pelo menos, que ele pode ter, né? Isso aí é uma opinião, não vi nada retratado em lugar nenhum a respeito disso, mas é uma opinião que ele pode ter até servido de influência um pouco para bandas de thrash metal.
Por quê? Não que ele tenha uma sonoridade thrash, não é nada disso, né? Como eu já falei para vocês, ele é o hard and heavy que caracterizou tanto o Scorpions nos anos 80. Mas ele tem algumas características em algumas músicas que a gente vê que algumas bandas de thrash metal depois usaram bastante durante os anos 80. Primeira questão da letra ser mais declamada do que cantada. Tem uma música aqui que a letra é meio declamada, né? E também, sabe aquelas paradinhas que as bandas de thrash metal oitentistas gostavam tanto de fazer? Tem uma música aqui que tem umas paradinhas também que pode ter servido de influência. Não sei, talvez não, mas eu acho que pode até acontecer. Esse disco, como eu já falei para vocês, quando eu ouço eu lembro de algumas coisas, né? Então uma das coisas que me vem à cabeça é isso aí. Mas vamos dar uma olhada então nas faixas que compuseram esse disco, ó, original. Aqui, quando a gente fala do aniversário do disco, a gente fala do lançamento original, tá? O lançamento original desse disco tinha 9 faixas, 5 do lado 1, 4 do lado 2. Depois, com o passar do tempo, teve muitos relançamentos, né? Em CD, com faixas bônus, e lançamentos de aniversário também, que aí o CD, você vê, né? Você sabe, na época era o vinil. Então, o disco era limitado pela limitação, né, do vinil, que não aceitava um tempo muito grande de gravação. Então, os discos eram assim, 9, 10, 8 músicas, aquelas coisas lá, 30, 40, 40 e poucos minutos, assim, extrapolando muito até 50, alguma coisa assim. Depois, quando saiu o CD cabe muito mais do que isso, né? Então aí o pessoal começou a lançar os discos antigos que, de antes do CD, foram feitos relançamentos em CD e aí com muitas faixas bônus. Então vocês devem ter visto já muitas versões desse disco em relançamentos com várias faixas bônus. Mas nós vamos falar do lançamento original, que foi, né, no dia 31 de março de 1980, que é o dia de hoje, 31 de março de 2025, que a banda, que o disco então está completando 45 anos. Então vamos às faixas, as 9 faixas que compuseram esse disco. Ó. Primeiro, a faixa 1, né? A primeira que abre é Make It Real. A Make It Real é aquela que mostra bem o estilo que a banda seguiu então, né? Durante os anos 80 e a partir aí do disco anterior lá, o Love Drive. Certo? Uma música aí bem pauleirona, tal, bem animada, né? Aquele hard and heavy bem pesadão, bem no estilo que a banda seguiu aí, grandes palhetadas e tudo mais, abrindo muito bem o play aí. Seguindo, Don't Make No Promises, Your Body Can't Keep. Essa aqui, uma banda também, uma música também bem pau, lembra um pouco Another Piece of Meat do disco anterior, tá? Bem pauleira mesmo, bem mantendo o pique lá em cima, né? Aquele hard bem selvagem. Na sequência, Hold Me Tight. Hold Me Tight, Hold Me Tight é uma banda, uma música mais cadenciada, pesadona, meio sombria, e essa aqui é meio declamada um pouco, sabe? Aquele negócio que eu falei para vocês lá do vocal meio declamado que as bandas thrash depois seguiram, né? Essa aqui tem riffs cortantes, matadores, é uma música assim, muito marcante também, que dá já um ritmo meio diferente aí pro disco. Seguindo, 20th Century Man. 20th Century Man, curioso que, para citar uma outra banda alemã, né, o Ken tem o 19th Century Man, então o homem do século XIX, que tem o Ken, o Scorpions aqui veio com o homem do século XX. Outra grande faixa também, ela tem um andamento super gostoso, aquele baixão pesado, sabe? Aquele baixão colesterol, né? Gorduroso, que eu costumo falar aí. Então, ela é bem legal também, sabe? Refrões grudentos. Essa também tem paradinhas e tudo mais. Ela lembra um pouco, ouvindo essa música aqui, eu me lembro um pouco da Into the Void, do Black Sabbath. Não que ela seja parecida, tá? A Into the Void, sabe uma curiosidade? A Into the Void também é uma música que influenciou no thrash metal, né? Por causa da batida rápida que ela tem. Essa aqui não tem andamento de batida rápida tal, mas ela tem as paradinhas. E, assim, eu não sei, ela não é parecida com a Into the Void, sabe? Mas é que o vocal, eu acho que por causa do vocal, tanto o vocal do Klaus Meine aqui, como o vocal do Ozzy naquela, ela segue uma linha assim né, as linhas de interpretação do vocal, acho que são parecidas. Então quando eu ouço essa música, eu lembro da Into the Void, do Black Sabbath e vice-versa, tá? Seguindo aqui, obrigatória balada do Scorpions, né? Lady Starlight, é aquela balada
fantástica, ela vai assim, pegando ritmos diferentes, né? Ela fica meio apoteótica. A verdade é que o Scorpions sempre foi uma banda que fez baladas fantásticas. As bandas de heavy metal, elas sempre se notabilizaram assim por baladas da seguinte forma. Acho que tem três situações. Ó. Tinham as bandas que não faziam baladas nunca. Tinham bandas que faziam baladas de vez em quando. Né? Lá de vez em quando soltava uma. E tinha as bandas que sempre colocavam pelo menos uma balada no disco. O Scorpions é dessa última característica aí. O Scorpions sempre colocou baladas no seu disco, pelo menos uma sempre tinha lá. E eles sempre tiveram muita competência em fazer baladas belíssimas. Eu coloco assim, ó, três bandas pesadas que sempre fizeram grandes baladas. O Scorpions, o Kiss e o Nazareth. Sempre souberam muito bem fazer as baladas, que sempre ficaram muito legais mesmo. Essa aqui, um grande baixo também, tem umas passagens aí, ela é meio semiacústica, porque tem algumas passagens de violão, fantástica. Muito bem, moçada. Do outro lado do disco, então, começa com Falling in Love. Essa aqui, moçada, ela é meio que um cruzamento entre o hard rock e a new wave of British heavy metal, porque ela lembra bastante o riff de uma música do Tigers of Pantang, a Don't Stop By, que tem naquele maravilhoso disco lá do Tigers of Pantang, que saiu em 81, o Spellbound. Ela lembra um pouco o riff daquela música lá do Tigers of Pantang, e lembra um pouco também a Hard Look Hero do Crocus, que saiu no disco de 85, o The Blitz do Crocus. Então ela lembra um pouco, né, um cruzamento aí entre New Wave of British Heavy Metal e Hard Rock. É bastante legal, também bastante grudenta, uma música muito legal. Depois veio Only a Man. Moçada, essa aqui é um arrasa-quarteirão, tá? Ela começa meio a capela, depois vai ter um instrumental assim, que segue a mesma linha do vocal. É uma música arrasadora, fantástica, maravilhosa, uma grande faixa mesmo. Depois vem The Zoo. Bom, a exemplo da primeira, uma coisa que esqueci de falar lá da Make It Real, uma música que ficou por muito tempo no setlist dos shows do Scorpions, né? E o que falar dessa The Zoo? O The Zoo é o carro-chefe do disco. Essa aqui é a grande música do disco que até hoje faz parte dos shows do Scorpions. Essa aí entrou para não mais sair dos shows. É uma música maravilhosa, moçada. Ela acaba sendo famosa pelo talk box, recurso pouco usado até, né, nas bandas heavy. E tem um talk box aqui que o Matias Yabes arrebenta com ele, mas não fica só nisso. Tem uma guitarra também com wah-wah, tem grandes bases. É uma música que funciona muito bem, é uma música para as arenas mesmo, funciona muito bem ao vivo. Ó, eu tive a oportunidade, em 2023, de assistir um show do Scorpions lá em Ribeirão Preto, na então Arena Eurobike, e eles executaram essa música aqui, e eu posso dizer, ó, funciona muito bem ao vivo. É uma música que arrasa mesmo, ela é maravilhosa de arrepiar, pessoal. Essa aqui não pode mesmo ficar de fora dos shows do Scorpions. É uma das grandes músicas da banda. E para fechar o disco, Animal Magnetism, que tem um começo meio arrastado, ela é pesadíssima. Ela lembra um pouco Innuendo do Queen, tá? Que saiu anos mais tarde, né? Mas ouvindo essa aqui e ouvindo o Innuendo do Queen também, eu lembro um pouco das duas, sabe? Ouvindo uma, eu lembro da outra, né? Uma música também, assim, meio atmosférica, num clima que você não sabe direito quando ela vai. É fantástica, sabe? Uma música que fecha o disco de maneira fenomenal. Grande disco do Scorpions, sabe? Um dos melhores da banda, sem dúvida nenhuma. Como eu já disse, mais um daqueles que abriram a década de 80 de maneira fantástica para despejar tudo de bom que a década de 80 teve em termos de rock pesado. Então, moçada, ó, obrigatório o conhecimento desse disco. Para quem conhece, sabe meio o que eu tô falando. Quem não conhece, corra atrás, que é um disco fantástico de uma banda fantástica também. Falaram, moçada? Confiram, curtam de montão, só para não deixar de falar, que a gente já falou outras vezes, é um dos discos do Scorpions também que teve capa censurada para variar, né? Mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!